Por conta da mega operação policial no Rio de Janeiro, Botafogo e Vasco cancelaram ontem os treinos das categorias de base. Funcionários do Nilton Santos também foram liberados, mas o elenco principal do Botafogo treinou normalmente ontem e hoje no CT em Vargem Pequena. No Vasco, a maioria dos atletas da equipe principal estava de folga nessa terça. Hoje o elenco se reapresentou pela manhã. E o Vasco se reapresentou hoje após ganhar 2 dias de folga, depois de vencer o Bragantino. O que os meninos fizeram na folga? Adoro fofocar as folgas. Eu vi lá, o Nuno Moreira foi pra São Paulo. Passeou? Passeou, o Ryan também Pô, viajou. calma aí. Foi pra São Paulo e passeou. Ainda bem. Calma aí. Vereno. No dia de ontem, Vereno, ainda bem que ele tava lá. Não. São Paulo passeou, né? Não, calma aí, cara. O cara foi a São Paulo a trabalho. Ele foi fazer compras, cara. O cara foi... São Paulo tem várias lojas. Era 25 de março? De repente, um bom restaurante, ok. É. Agora, vamos ali passear em São Paulo. Ninguém fala isso, né? Eu sou mais da vibe do Coutinho. Pega logo o barco e vai pra Ilha Grande. É fez isso, isso? é Foi? isso. Foi? Não sei se ele fez isso dessa vez, mas Aí ele gosta sim. de fazer isso. Atenção, atenção. O próximo compromisso do Vasco é domingo, 8h30 da noite, contra o São Paulo em São Januário. E posso dizer, depois de tanto tempo, o Papai do Céu tá sendo muito legal com o Vasco. Muito. Porque essa pausa também foi necessária para recuperar jogadores como o caso do Ryan. Ele sofreu um edema na coxa direita depois do jogo contra o Fluminense e, portanto, vinha com dores. Ele não participou de alguns treinos na última semana e acabou poupado do último jogo contra o Bragantino. Agora a tendência é que ele esteja totalmente recuperado para a partida. O Ryan vinha de 6 gols em 6 jogos, numa impressionante média de 1 gol por jogo. E não por coincidência também, uma boa arrancada do Vasco, um bom 4 jogos de vitória do Vasco nos últimos... depois de sei lá quantos anos? 13 anos? Sim. Isso aconteceu. Mentira, em 2024 aconteceu, agora, isso. mas foi numa circunstância de brigar para não cair. Agora, Pedrosa, por que eu falei que Papai do Céu porque assim, eu pedi um monte de coisa para Papai do Céu ano passado. Sim. Oi, sou eu de novo. Oi, sou eu de novo. Oi, sou eu de novo. Aí eu gastei tudo. Aí esse ano tá um pouquinho difícil. Mas deu certo. Deu, eu trocaria. Olha, eu faria todos os pedidos de novo. Agora, você emplacou bem, o Ryan encaixou e é o melhor jogador na era Diniz. O Diniz já aconteceu. Já tá, o Vasco é o time do momento no Brasil. É o segundo colocado no retorno do Brasileirão. E agora, para mostrar para todo mundo que ele vem para brigar pela Libertadores, ele tem um confronto direto com o São Paulo. E o São Paulo geralmente é bom presságio pro vascaíno. Se a gente for olhar até mesmo sobre a fase do Ryan, o Ryan faz gol contra o São Paulo no Morumbi. Um golaço, inclusive, que ele arranca e bate no canto rasteiro. A grande fase do Ryan começou nesse jogo. Depois desse jogo, teve até a Copa do Mundo, o Ryan volta da Copa do Mundo e aí ele desanda a fazer gol. Então acho que o Ryan é um jogador que é muito importante pro Vasco, tem um nível de crescimento muito alto. É importante a gente citar que apesar de questão do edema e tudo mais, a grande verdade é que o Ryan recebeu um descanso do Vasco. Esse foi o papel. Cara, vamos deixar o Ryan descansar um pouco, porque ele já tá com 56 jogos da temporada. O Ryan jogou na Sul-Americana Sub-20 e jogou 46 com o Vasco. Então era importante ele descansar, ainda bem que ganhou 3-0 e agora ele retorna ao time do Vasco em São Januário, ingressos esgotados inclusive, como geralmente acontece. Um São Paulo que tem que ser olhado com muita atenção, com o Crespo, é um time que oscila também bastante, mas é um bom time, tem bons jogadores. Ao mesmo tempo eu vejo que o Vasco é favorito, com a fase do Ryan, com a fase do Coutinho e tudo isso que você falou, Fernanda. Assim, sinceramente, eu pedi tanto durante tanto tempo. Ah, eu sei, imagino. Se tem uma coisa, cara, eu até brinquei isso na minha live. Eu cubro o Vasco desde 2017. Apesar de ser jornalista desde 13, eu cubro o Vasco desde 2017. Eu sempre pedia uma coisa. Eu quero passar um ano falando de campo e bola. Porque eu falava de política, eu falava de eleição, dinheiro. eu falava de dinheiro, eu falava de salário atrasado, eu falava de tudo. E eu nunca falava de campo e bola, que é o que eu mais gosto de falar, e todo mundo mais, que é o que eu mais gosto de falar. Nesse ano 2025, estamos falando de campo e bola. Eu não quero pedir mais nada. Palmas para o Lucas Pedrosa. Olha que estamos vivendo esse momento. Agora, Vasco e São Paulo, sabe o que me lembra? Ah. Aquela vitória dentro de São Januário com a garotada. 3-0. Ano passado, Também. 3-0. Estrela O fazendo JP, gol. Estrela. Foi 4-1. Foi 4-1. Foi Se eu não me 4-1? engano. Se eu É não me engano. sério? São Paulo começou ganhando o jogo e o Vasco virou. É verdade. O engraçado esse E temporada sobre esse 3-0. descanso que o Pedrosa mencionou ao Ryan, isso só foi possível por quê? Porque hoje tem elenco. Perfeito. Porque se não tivesse elenco, como que você ia descansar o seu principal jogador Ia jogar num baleado. jogo importante? Exatamente. E aí Essa é a você importância coloca, do aí elenco. quando a fase é boa também as coisas acontecem, né? Aí você coloca o teu centroavante, que É. ainda é o artilheiro do Brasil, mas que estava sendo muito contestado, e ele vai lá e faz 2 gols. É verdade. É. Isso também não é só coincidência. Não. Isso é
o ambiente no futebol, quando tá favorável, as coisas acontecem. A bola bate na trave e entra, e não vai pra fora. Entendeu, o Lucas E a Pedrosa? força coletiva, né? É verdade. Mostra que o time tem um coletivo suficiente a ponto de suprir a ausência do seu principal jogador. E olha, a diretoria Cruz Maltina já trabalha para 2026. A ideia é que sejam feitos pelo menos 5 contratações pontuais na próxima janela de transferências, todas com o objetivo de elevar aí o nível técnico do elenco. As informações são do canal NT Vascaínos e que diz ainda que Fernando Diniz tem participação ativa nesse processo. Independentemente do resultado dessa temporada, o Diniz fica, ou Pedrosa? Fica. Consegue a manutenção de todos esses jogadores? Rayhan, você acha? Ele só vai se ele quiser. Só se ele quiser ir embora. E assim, o salário tá em dia. Não é um salário ruim, ele ganha um bom salário. Eu acho que o Vasco tem que conversar com o Fernando Diniz, inclusive para renovar o contrato dele. Para ele ter mais oportunidade de ficar aqui mais tempo. O Fernando Diniz é peça crucial em tudo que acontece com o Vasco da Gama. Tudo. Da melhor individual de cada jogador, de cada planejamento do departamento de futebol, dele ligar para os caras e conseguir fazer o processo de convencimento. Ele mudou o ambiente do Vasco. E assim, isso não é só um acerto dele. Isso é acerto de quem deu suporte para ele, que é a diretoria. Sim. Mas ele é uma peça crucial hoje. Eu acho que o Fernando Diniz ele tem que cada vez mais ser ouvido dentro do departamento de futebol. E tem outro ponto também, Fernando, só para finalizar isso tudo. Lembra quando a gente cobrava estrutura? Aham. Vocês acham que a campanha do Mirassol é acaso? Não. Vai ver o CT do Mirassol. O CT do Mirassol é um dos mais modernos do Brasil. O estádio do Mirassol é direitinho, o CT do Mirassol tem estrutura. O que a gente sempre cobrava do Vasco? Cara, eu falei aqui no passado. O CT do Vasco tinha goteira. Goteira. Container com goteira lá. Aí você acha que um jogador do calibre, seja lá do Felipe Coutinho ou de qualquer outro jogador, vai chegar no Vasco, ele vai ter o mesmo rendimento do que ele jogando no Flamengo, por exemplo? Ele jogando no Palmeiras? Não. Ele jogando no... Não. O que o Vasco fez esse ano foi, a gente investiu bem Mas foi um dentro investimento livre do Vasco ou o Diniz exigiu? Não, Foi foi um no início investimento do que já ano. estava previsto da Tá diretoria. bom. Aí o Vasco foi lá e fez a área molhada, Legal. melhorou o CT em vários sentidos, melhorou o gramado do CT, melhorou tudo. E ainda é pouco. Ainda tem que fazer muita coisa, ainda tem que fazer muito investimento. Mas só essa melhora básica, ela já impacta dentro do campo e impacta também na recuperação desse atleta, em como esse atleta é encarado. Então assim, cara, o futebol, Fernanda, não tem acaso. Não Não tem acaso. Tem que trabalhar com estrutura, profissionalismo e, principalmente, entendimento do que é o jogo. Exatamente. A gente vê, por exemplo, o Atlético Paranaense não vive hoje uma tá boa excluindo fase, aí. né, Vene? Mas há muitos anos ele é um clube à frente, assim. Ele tem um CT maravilhoso quando ninguém ainda pensava muito nisso. É uma das melhores estruturas do É, futebol até brasileiro. Você hoje. conversa com qualquer profissional que já trabalhou, já vivenciou o dia a dia do Furacão, fala que é uma das melhores estruturas. De fato, não vive um bom momento, está na segunda divisão, mas, enfim, a gente pôde ver recentemente o Atlético Paranaense chegando na final de Sim. Libertadores da América. É. Sabe? Sul-Americano. Exatamente, ganhando título importante. Então, assim, eu tô com o Pedrosa, estrutura é tudo. E quando a gente fala estrutura, por exemplo, se você tem uma estrutura para trabalhar no processo de recuperação do jogador, você já minimiza o prejuízo, porque o jogador vai ficar menos tempo no departamento médico e mais tempo atuando. Então, assim, são pequenos detalhes que, no fim das contas, lá no fim da temporada, você vai ver que vai fazer total diferença. O Vasco só volta a campo no fim de semana. O Cruz Maltino recebe o São Paulo no próximo domingo em São Januário. A expectativa é pela volta de Rayhan ao ataque. O jogador ficou fora da última partida contra o Bragantino por causa de um edema na coxa direita. O técnico Fernando Diniz também volta a ficar à beira do gramado depois de cumprir suspensão. Vivendo grande fase na temporada, com 4 vitórias consecutivas, o Gigante da Colina contará com um caldeirão lotado diante do tricolor paulista. Os ingressos para o jogo já estão esgotados. Vamos falar mais do Vasco da Gama, agora que tá todo mundo a favor? Bora. Brandão, diga aí. Vasco que tá voltando aos treinos hoje, né? Lá no CT Joaquim Barbosa. Ontem eu até trouxe, né, essa informação de que os jogadores escaparam, né, dessa bagunça que teve no Rio de Janeiro ontem. A gente sabe que o CT do Vasco fica muito próximo, ali colado à comunidade da Cidade de Deus, mas como eles estavam de folga, acabaram não passando por nenhum tipo de perrengue. Então hoje, a gente espera que isso continue, né, sob controle, jogadores realizando treinos, já realizaram, na verdade, foi na parte da manhã, treinos que deram início à preparação para esse jogo contra o São Paulo, domingo, 8h30 da noite, em São Januário. Jogo importantíssimo, jogo que vale, aí quem sabe, mais uma posição, vai depender de como será o jogo do Fluminense hoje,
O Vasco vai torcer para que o Fluminense não vença esse jogo. E também o jogo do próximo fim de semana, né? Os 2 jogos do Fluminense contra o Ceará, se o Fluminense perdê-los e o Vasco vencer o jogo contra o São Paulo, o Vasco ultrapassa o Fluminense, assumindo a 7ª colocação. E aí a grande expectativa é saber sobre o Ryan. Será que o Ryan estará à disposição? O Ryan sofreu um edema, né, na coxa no jogo contra o Fluminense na semana passada. Treinou, né? Foram treinos ali específicos, né? Sem utilizar muito da força, e não participou da partida contra o Red Bull Bragantino. Mas os treinos realizados na semana passada deixaram aí uma boa expectativa ao torcedor de que ele pudesse participar dos treinos dessa semana sem restrições, junto com os demais companheiros, e aí saber se ele estará à disposição. Vai ter uma semana livre, né? 5 dias até o jogo, então tudo indica que o Ryan esteja de volta, esteja recuperado. Mas, se não estiver recuperado, o Verratti volta a ser titular, ele que voltou com tudo, fez 2 gols, voltou a marcar depois de 8 jogos. Então, independente, se o Ryan não puder participar, o Vasco está bem servido, o Verratti retomando a confiança e podendo ajudar o Vasco nessa partida diante do São Paulo. Ingressos esgotados com 5 dias para o jogo. São Januário vai pulsar no domingo, Regiato. Beleza, Brandão. E essa versão é o Ed Mota cantando com a Fernanda? Não, o Ed Mota é... Ele é botafoguense, né? Ed Mota canta na vinheta do Botafogo. Ah, tá. Dá muita vontade. Não, Evandro Mesquita é Fluminense. Não dá vontade de fazer um passinho? Não é o Luiz passinho. Melodia? Talvez? Pô, pode ser. Pode ser que ele é vascaíno, só não sei se é ele. Era, né? Temos a opinião do nosso Farias sobre o Vasco com o Verratti, que é uma outra característica, né? Que é a principal queixa. O Verratti fez o gol, show, resultado importante. Mas não é tudo no futebol. Como é que você avalia esse retorno? Assim, primeiro destacar que o banco fez bem. Quando a gente cobrava muitas vezes o Verratti saindo da equipe, era pra isso, né? Pra ele descansar um pouco a mente. O atleta, ele nunca vai dizer... Você vai chegar assim pro atleta e perguntar: irmão, quer sair do time, quer ser barrado pra respirar um pouco? Ele nunca vai dizer: quero respirar um pouquinho, quero dar um tempo pra minha mente. Não, o atleta sempre vai confiar que ele vai conseguir dar a volta por cima dentro de campo. Então, quando você retira o jogador, é muitas vezes pra isso. Pra você deixar a mente do cara um pouco mais leve. Num primeiro momento, o cara pode ficar um pouquinho contrariado, perdi a posição, mas a coisa é do futebol. O Verratti é um cara experiente, cabe destacar o respeito que ele teve pelo clube, não tumultuou o ambiente, não deu entrevista mal criada, não mandou indireta, provavelmente não deu nenhum trabalho internamente à comissão técnica do Vasco. Pelo contrário, foi elogiado pelo Evandro Fornari, né, que comandou o Vasco à beira do campo contra o Bragantino. Muito elogiado pela ajuda do banco de reservas aos jogadores. A participação dele, muito importante. Isso é ótimo. E aí o atleta também não vai admitir, mas dar uma descansada foi legal. Você sai do holofote, o time passa a não depender do seu poder de decisão. E o time foi bem. Então ele volta, faz gols, se torna um cara importante para esse resultado contra o Bragantino, que não significa titularidade. Ele vai se titular se houver uma necessidade. Está muito claro que o Diniz encontrou um time e vai levar esse time até o final do ano, a não ser, bater na madeira, que aconteça algum problema de lesão, alguma situação mais grave que force o Diniz a mexer. Agora, o time do Vasco está aí, tem um 11 inicial agora, muito claro, não tem muito o que mexer, não tem muito o que mudar. No comando de ataque, não tem o que pensar. Hoje o trio ofensivo é Nuno, Ryan e Andrés Gomes. O Verratti vai ser uma peça importante, saindo do banco. E lá na frente, quem sabe, ele pode recuperar a titularidade, pensando já no ano que vem. Ele pode retomar um bom ritmo. É um cara que já é veterano, mas se cuida muito, tem faro de gol, um time mais encaixado ainda. Ele vai ser um cara importante, vai finalizar mais vezes. Agora, de momento, é um reserva. Se é Vasco, tá na colina.